Deus, pela sua justiça, não cria uns felizes desde o início e outros para o sofrimento. Então, ele vai falar lá para a gente que os espíritos se instruem nas tribulações da vida, e por isso que não dá para viver sem a tribulação e sem trabalho, porque não teríamos, então, mérito. Então, é o objetivo final da lei de Deus para nós, a felicidade, né? E a felicidade conquistada através do nosso próprio esforço, do nosso trabalho, portanto. Depois disso, nós vimos também a questão da cooperação e da eficiência. E agora a gente vai voltando lá em Mensageiros, no capítulo 25, onde vai ficando claro aí que mesmo quando a gente está meio paradinho, o progresso nos arrasta, né? Ainda que nos demoremos nas lágrimas e aflições, jamais permanecemos ao desamparo. A gente leu também, para fazer a ponte de volta agora, sempre vamos ter socorro de Deus, mas o socorro aumenta conforme a gente vai tendo o nosso mérito. Aí sim, retomando, no capítulo 27. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel. Esse é um caso lá de Mensageiros, o Alfredo. Não sei se vocês se lembram, o Alfredo ele responde pela coordenação de uma cidadezinha chamada Campos da Paz, que está bem no umbral inferior e que dá conta daqueles espíritos mais violentos, né? E os tratamentos são de choque, né? Por assim dizer. Ele está separado da Ismália, que é uma grande cooperadora, a sua companheira na Terra, e que está numa esfera superior. E ele, assim que adquiriu algum mérito, buscou o amigo infiel. Ele havia sido traído por um amigo na Terra, e quando ele teve a oportunidade, a possibilidade de méritos para interceder, ele foi lá em busca do amigo infiel em recanto abismal. E tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Para a gente começar a fazer as nossas conexões com o início, onde nós vimos que o amor que Jesus nos oferece, o amor que ele prega como solução para a nossa felicidade, é desse tipo aí, né? A criatura que nos traiu é alvo do primeiro ato de intercessão. Ele chegou no mundo espiritual, Alfredo, numa situação mais ou menos, quando se equilibrou, trabalhou e teve lá a possibilidade de interceder por alguém, ele intercedeu justamente pelo seu amigo traidor, digamos assim. Então, esse amor renúncia, esse amor sacrifício, né? Esse amor aos inimigos, como Jesus nos apresentou, é que vai nos dar a felicidade. Para que nós cheguemos agora, depois da questão do mérito, no conceito de intercessão, né? Que é algo bastante batido no movimento espírita, a gente ouve muito falar disso, mas com o André Luiz nós temos aqui um outro olhar, ou pelo menos uma complementação àquilo que nós já sabemos. No dicionário, para começar do começo, intercessão é o ato de interceder, é a intervenção. Interceder pode ser intervir a favor de alguém ou de algo, pedir, rogar, suplicar, e o dicionário coloca um exemplo lá, intercedeu junto ao diretor pelo colega. Então é quando eu me meto no problema do outro para tentar ajudá-lo, né? Intervir numa situação que o outro estava sofrendo para tentar, de alguma forma, suplicar, pedir por ele, rogar, né? É um favor que eu estou tentando conseguir para ele, é um socorro que eu realizo por alguém que está numa situação mais complicada do que a minha. Parece ser o entendimento do dicionário, né? Aí nós temos aqui um primeiro texto para a gente fazer uma comparação teológica. Esse texto aí, ele faz parte do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. A intercessão, para os católicos, consiste em pedir em favor de outro. Ela nos informa e nos une à oração de Jesus, que intercede junto ao Pai por todos os homens.
em particular pelos pecadores. A intercessão deve se estender também aos inimigos, né? Entendendo o pecado lá, nessa acepção teológica católica, como os defeitos, né? Todo e qualquer pensamento ou ato indigno, contrário à lei da natureza, já seria uma acepção espírita nesse livro que é o Dicionário de Filosofia Espírita. Todo e qualquer desrespeito à ordem, atentado à vida e desequilíbrio moral íntimo, está lá em Loucura e Obsessão, do Filomeno de Miranda. Então, a gente passando de um entendimento para o outro, comparando, com todo respeito, aquilo que a igreja ainda entende, a gente vê como que dá para aproveitar as ideias, porque pecado, para nós, já não é mais aquela coisa irremissível, né, que nos leva ao inferno, por exemplo, ou ao purgatório, que requer que uma missa seja orada, né, para a gente se livrar de lá, mas os erros, né, os defeitos humanos, né, aquilo que nos afasta da lei de Deus, né, aquilo que atenta contra a vida, o equilíbrio íntimo e moral da criatura. Então, entendendo isso aí como pecado, a gente segue adiante. Lá nos Mensageiros ainda, nós vamos encontrar isso daqui, ó. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então, olha que interessante. A intercessão vai se dar, a quantidade é igual para todos do ponto de vista da oferta que é a providência, portanto, que Deus nos dá, mas a percepção disso é que vai ser diferente. Por isso que o nosso objetivo inicial era ver como que nós podemos interceder e ou perceber a intercessão. Lembra que nós lemos isso? Porque nem sempre nós estamos em condições, nos colocamos em condições de perceber a intercessão que já está acontecendo. É aquele pulo do gato que André mesmo aqui no Mensageiros nos apresenta com a ideia de adesão mental. Não adianta alguém estar tentando por nós se nós não estivermos sintonizados com aquele padrão ali. Então, estamos adesos mentalmente ou não aos espíritos superiores. Aí precisamos reconhecer com honestidade que para estarmos com adesão mental aos espíritos superiores, nós precisamos participar da natureza das atividades que os espíritos superiores gostam de fazer, né? Gostam de se envolver. Para isso, nós estamos aqui, dentre outras coisas, para descobrir que os nossos gostos, as nossas escolhas, os nossos comportamentos, eles vão nos levar a uma felicidade mais imediata, digamos assim, se nós fizermos esforços para nos conectar com os espíritos superiores. E aí, individualmente, a gente vai avaliar quais são as escolhas que nós temos tomado que nos distanciam dos espíritos superiores. Aquele papo de novo da hora vazia lá, né, no programa de auditório, não dá. Você consegue imaginar Emmanuel sentado no sofá, sentado no sofá, assistindo as pessoas tomarem tombos, né? Bezerra de Menezes, né? Não dá. Então a gente vai entendendo como funciona um espírito superior, né? Quais são as escolhas de um espírito superior, e a gente procura imitar. Não é à toa que o Livro dos Espíritos fala que Jesus é guia e modelo. Uma expressão perfeita, né? Porque guia é aquele que dá o caminho. É aquele que mostra por antecipação o que fazer para a gente conseguir a viagem segura. Não é isso? Contrata um guia. Ele vai desbravar o caminho para a gente porque ele já passou por ali. Então, perfeito. O Evangelho do Cristo é um guia muito completo para a vida na Terra, para a vida no universo, para a felicidade dos espíritos criados por Deus, dos filhos de Deus, nossa felicidade. Mas ele é modelo. Modelo naquilo que você copia, aquilo que está apresentando lá, o jeito certo de fazer uma coisa. Você pega lá um exercício modelo e aprende como fazer os outros, né? Você pega lá um desenho e copia por cima do modelo. Então nós estamos aqui para imitar Jesus.
Essa é uma expressão de André Luiz, num texto do livro Sol nas Almas. Ele diz, o livro é Respostas da Vida, um livro pequenininho de mensagens curtas, um livro bom para culto no lar, sabe? Respostas da Vida. Ele diz que nós precisamos sentir Jesus. E ele fala que o verbo sentir deve ser entendido aí como pelo menos duas acepções diferentes. Sentir no sentido de experimentar Jesus, sabe? Eu vou procurar experimentar aquilo que o Mestre me ofereceu como produto de felicidade, como motivo de qualidade de vida, né? E eu vou também experimentar Jesus no sentido de colocar em teste, colocar à prova no meu dia a dia o Cristo. Então, me parece que é nesse sentido que a gente vai entendendo que a providência me oferece a intercessão, eu estou sempre sendo ajudado, mas quando eu me conecto com aqueles que estão me ajudando, eu consigo então dar um salto de qualidade, né? No livro No Invisível, ele é um Denis, estuda a mediunidade, né? E aí ele propõe uma conta, um número interessante, claro que é só para didatizar o que ele está querendo dizer, né? Ele fala que o estado de mediunidade, ele deve ser atingido não só no momento de uma comunicação ostensiva, mas também nas horas da dificuldade. E ele faz um deslocamento daquela ideia de intuição, conforme nós vimos no início, para a inspiração mediúnica, né? Para o momento em que os espíritos passam a ter acesso livre, os espíritos superiores, né? Acesso livre à nossa mente, ao nosso pensamento, para infundir ideias novas. Aí ele fala o seguinte, olha, um espírito superior, digamos, ele vibra a 3.000. Ele fala um número sem unidade, né? 3.000, digamos aí, sei lá, vibrações por minuto, rotações por minuto, qualquer unidade. Ele vibra a 3.000. Um espírito encarnado num planeta como a Terra, normalmente vibra a 1.000. O estado de mediunidade se dá quando o encarnado faz um esforço para sair de 1.000 para 2.000, e o desencarnado superior faz um baita esforço para sair de 3.000 para 2.000. Só vai ter esse processo de mediunidade, esse estado de mediunidade, quando os dois conseguirem se encontrar. Não adianta o guia fazer um esforço para descer aos tais 2.000, se eu não faço esforço nenhum para subir. Ao contrário, né, os meus programas, as minhas escolhas, os meus lugares me colocam em 500, em 300, né? Isso não é determinístico também não, sabe? Você vai ali e vai ficar mal vibrado, você vai ficar com aquela pessoa. Não existe isso, porque tudo está no campo do pensamento, né? Eu posso ir em qualquer lugar e no meu pensamento estar harmonizado, mas para encontrar nesse estado de mediunidade um espírito superior, eu preciso subir em esforço. O nosso irmão está lembrando de algumas curas de Jesus, né? Em que nem sempre os curados permaneceram, né? Naquele estado de saúde, menos ainda ficaram junto ao Senhor ou escolheram, né? Seguir ao Cristo. E realmente, né, tem uma expressão, eu não queria adiantar porque ela vai aparecer daqui a pouco aí, mas já até falei dela para quem estava de manhã e somos a maioria, né, que é a história do verme. Né, o sol sempre está lá. Vamos ficar com essa imagem na cabeça, né? Sempre vai ter alguém intercedendo por nós. A luz está chegando, mas eu percebo ou não? Eu posso ter sido até curado, né, mas como, na verdade, cura... Quando a gente fala essa palavra, a gente está falando de estabilidade orgânica, né? Porque cura de verdade é no espírito. Porque a origem dos males está sempre no espírito, né? Então a gente busca estabilidade orgânica, mas para curar tem que ir profundo lá na ferida e achar o comportamento que gerou aquele tipo de desequilíbrio que acabou abrindo portas para a doença, né? Então, até, toda razão, assim, até a intercessão direta, né, que levou a criatura a uma estabilidade orgânica temporária, não resolve o problema se nós não obedecemos a receita. Não é à toa que ele dizia, vai e não peques mais, né, para que não te aconteça coisa pior. Então, assim, resolvemos até aqui, mas olha, está na tua mão. Se você conseguir um padrão de comportamento tal,
vai dar certo. Se não conseguir, pode ser que volte o problema, né? A nossa irmã está complementando, lembrando de outro caso, né, em que Jesus realmente afasta um mau espírito, né, e outros ocupam. Tem uma expressão legal de João, né, que ele fala, se nós não resolvermos o problema da casa, sai um espírito e outros 7 vêm porque encontram a casa varrida e ornada, né? Ou seja, se os elementos de sintonia nos aproximam daqueles espíritos ali, a gente vai até tirar um. Vai ser bom porque aquele espírito foi reeducado e vai seguir o caminho dele, mas outros naquela condição vão acabar ocupando. Isso vale no campo da obsessão, né, que é o caso do exemplo do Evangelho, mas vale nas questões diminutas da vida, né? Às vezes até mesmo em processos auto-obsessivos, né, em que nós mesmos nos deixamos levar por ideias negativas, por ideias que denigrem, né, a nossa autoimagem. Não é à toa que a gente está aí estudando, né, modernamente uma série de livros, inclusive de Divaldo, né, falando sobre auto-amor, sobre ser feliz hoje, porque a nossa estima ela fica baixa com uma certa facilidade, né? A gente acredita, não sei se vocês já passaram por alguma coisa concreta assim, mas a gente acredita com muito mais facilidade no que falam mal da gente do que no que falam bem de nós, né? Uma crítica, ela movimenta muito mais sentimentos dentro de nós do que um elogio. O elogio, daqui a pouco você já esqueceu, você quase sempre prefere pensar que a pessoa falou aquilo da boca para fora, eu não sou isso coisa nenhuma, então não que a gente precise mergulhar no oposto disso, que é a vaidade, o ego inflado, né? Com equilíbrio. Agora, a crítica, eu tomo outro como inimigo, me sinto violentado, né? A pessoa é ingrata, como que ela pode ter dito isso? Quando, na verdade, pode ter até um fundo de verdade ali, se não for a verdade toda, né? Sobre a nossa personalidade, que por orgulho a gente não está conseguindo enxergar. Não tem jeito, né? A gente sempre recai naquela história do Evangelho de que o orgulho e o egoísmo são as origens de todos os vícios. Se a gente fizer um esforço intelectual, o vício é tal. A gente vai encontrar em qualquer vício um pano de fundo que vai levar ou ao orgulho ou ao egoísmo, né? O orgulho no sentido de o eu sobressair em detrimento do nós, em detrimento do outro, e o egoísmo de querer só para mim, né? De primeiro eu, talvez depois eu de novo, mais uma vez, quem sabe na outra, o próximo, e a gente vai tomando, né, os outros pela nossa medida e acaba adiando a nossa própria felicidade, né? Sem contar que a regeneração fica adiada aí, porque só vai acontecer em coletivo também, não tem outro jeito, né? Depois nós temos lá no livro Entre a Terra e o Céu, também do André, a ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Aí que vem aquela citação que nós fizemos já várias vezes, né? O sol está com o verme, amparando-o na furna a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. Então, num contexto agora, para a gente entender a ideia ou como que funciona esse suporte espiritual que nós recebemos. Porque anjo da guarda não é escravo da gente, né? Anjo da guarda não é alguém que está nos seguindo em todos os ângulos da vida e nos amparando que nem num desenho animado, evitando que nós passemos por problemas, né? O anjo da guarda é um espírito superior, é bem verdade. É importante que se diga, né, que Kardec diz que é um espírito superior na escala espírita, então não é só superior a nós, é um espírito superior. Significa dizer que é alguém que já passou por planetas como de provas e expiações, em que a matéria predomina em relação ao espírito, e já venceu essa predominância da matéria. Portanto, olha de uma outra perspectiva, e é assim que tem que ser, porque se fosse alguém muito parecido conosco, né, a vovó desencarnada, o irmão e tal, não pode ser nosso anjo da guarda. É um espírito familiar, né, que, se estiver bem resolvido no mundo espiritual, pode dar um suporte aqui e ali, mas não pode ser o guia, né, da nossa tarefa, porque não está necessariamente superior. Mas sempre vai ter alguém lá nos iluminando, mesmo que a uma certa
distância, digamos assim, né? E essa distância ela vai ser maior ou menor na proporção da nossa necessidade e na proporção da nossa adesão mental nesses estados, né, de esforço contínuo aí para subir do 1000 ao 2000, né? Quem sabe? Feliz. Nosso amigo está falando que já leu em alguns lugares que anjo da guarda vem de mundos felizes, né? Mundos felizes, na classificação de Kardec, é depois da regeneração, né? Espírito superior é uma classe que Kardec coloca lá bastante abrangente, né? Então não dá para dizer que não, mas sinceramente também não dá para dizer que todo espírito superior vive no mundo feliz, não sei, né? Porque essas classificações que Kardec sempre fez questão de dizer são muito mais didáticas do que definitivas, né? Então, um espírito inferior, um espírito superior, um mundo de provas e expiações, antes disso primitivo, regeneração, são classificações relativas, didáticas, porque há uma série de outras na transição desses degraus aí. Mas, com certeza, né, o anjo da guarda é alguém no qual o predomínio é do espírito. Então, se for um mundo feliz, a nossa melhor descrição, acho que é a única com riqueza de detalhes, é Júpiter, né? Na Revista Espírita. Pensa, mundo feliz é um mundo, segundo a descrição lá de Bernard Palissy, depois de Mozart também, mundos felizes são aqueles em que as leis de Deus são as leis dos homens. Não tem código civil, né? Nem código penal em Júpiter. Porque as leis de Deus são tão perfeitamente compreendidas que elas são suficientes para organizar a sociedade. Olha que incrível, né? Então imagina alguém, para ficar com a sua proposta, imagina alguém de um mundo desse guiando um ser da Terra. É alguém que tem muita capacidade de nos dar suporte, ajuda, colaboração, mas alguém também que nós precisamos fazer esforços para alcançar, né? Não é com qualquer pensamento, não é fazendo qualquer coisa, não é indo a qualquer lugar que, por exemplo, o anjo da guarda vai comigo. Né? A gente precisa ter esse reconhecimento lúcido, que eu não estou amparado por um espírito exclusivamente o tempo todo, em todos os lugares que eu vou. Algumas escolhas que eu faço não combinam com a presença de um espírito superior. Eu posso continuar fazendo, cada um tem o seu tempo, não tem grandes problemas nisso, as coisas vão mudando aos poucos com o tempo. Mas eu preciso reconhecer que a presença de um espírito superior ao meu lado não pode acontecer, não pode se dar em determinados momentos, né, em que eu estou completamente distante, estanque de uma ideia superior, falando mal de alguém, né, ou deixando as paixões mais vis tomarem conta de mim, na cólera. Não vai dar para ele estar ali do meu ladinho, né, convivendo com alguém que está vibrando a 0,5, né, naquele momento, enquanto ele vibra a 3.000, e vibrar a 2 já é processo de densificação, né, de esforço para ele. Então, a amiga perguntou se espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles, podem ser considerados anjos da guarda. Pelo que a gente interpreta da codificação e pelas coisas que os próprios médiuns, né, guiados por esses espíritos, Divaldo, Chico, uma coisa é o anjo da guarda, outra coisa é o espírito que patrocina a mediunidade de um missionário desse, né? Porque, vê bem, Emmanuel chegou na vida de Chico em um certo momento. Anjo da guarda não chega, né, em um certo momento, ele sempre está. Então, uma coisa é o espírito que vai patrocinar a reencarnação. Outra coisa é o espírito que me ajuda a dar passe no centro espírita. De repente, outra coisa é o espírito que me ajuda na hora que você vai fazer uma palestra, na hora que você vai planejar um evento. No caso de missionários da mediunidade, né, mediunatos, né, como diz a literatura espírita, eles vão ter esses guias para os fins da mediunidade, o que não significa que eles se tornaram anjos da guarda, né? Agora, são espíritos superiores, né? Então a resposta é sim, eles poderiam exercer a função de anjo da guarda, até porque nesse pedaço do Livro dos Espíritos que a gente estuda os anjos da guarda, fica bem claro que eles desempenham missões que não são exclusivamente de guiar uma pessoa. Vê bem, cada um tem um anjo da guarda, mas ele não faz só isso na vida dele. Então talvez dê tempo de ser anjo da guarda de alguém e também patrocinar a mediunidade do outro, né? Porque o espírito superior se desdobra, literalmente, né? Bicorporidade é um negócio
que a gente está entendendo pelo termo relativo ao corpo, né? Mas estar em vários lugares ao mesmo tempo, quando desencarnado, para espírito superior, é um negócio relativamente simples, né? Bezerra de Menezes é um exemplo clássico disso, né? Vira e mexe, a gente vê estudos aí de mensagens de Bezerra de Menezes em lugares diferentes, no mesmo horário, com conteúdos distintos. Claro que o mais fácil seria dizer que um deles não é Bezerra de Menezes, né? Pode ser um espírito da falange falando em nome dele, mas também pode ser que Bezerra consiga, é possível, né, irradiar o pensamento num sentido e no outro. Irradiar num sentido falando sobre, sei lá, fraternidade na casa espírita e no outro sentido sobre regeneração da terra, né? Porque a capacidade dele de vibrar e de expandir o seu pensamento é uma coisa imensa. Mas eu não diria que Emmanuel foi anjo da guarda de Chico. Eu acho que a expressão guia espiritual ela tem mais aplicação nesse caso aí. Tá bom? Agora a mãe de André, que foi a que patrocinou a intercessão, né, que Clarencio fez, mas que foi o nome da mãe, diz o seguinte: ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Olha só que coisa boa, né? O verdadeiro amor, para realizar benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro me esforçar para conquistar o direito de ajudar os que amamos. E no caso dela, todo mundo está abaixo dela, né? O pai está ainda no umbral, né? O pai de André, o ex-esposo dela na Terra. As irmãs também estão bem perdidas no ambiente espiritual e ela trabalhando incessantemente para ter o direito de auxiliar a cada um. Então a gente vê como que a lei de Deus é bela, no sentido de, a partir do amor, criar as relações de mérito e intercessão. Se eu amo mais, eu posso mais. Se eu amo menos, eu posso menos. E aí, o amor que eu tenho ao outro, que para mim é grande, mas que na verdade vai se desenvolvendo cada vez mais, é uma justificativa suficiente para eu fazer novos esforços e outros esforços e mais um pouco de esforço para que eu possa ter condições de amar e de interceder mais. A gente vai ver no caso do livro Nosso Lar que a mãe de André termina por resolver encarnar-se. Vou encarnar de novo, vou receber como filho o teu pai, né, ela explica para o André, e como irmãs dele, filhas minhas também, as mulheres desencarnadas que estão prendendo, né, naquela condição espiritual em que ele estava, naquela vampirização, né, total lá no umbral. Então ela só consegue chegar a essa condição porque ela tem méritos para isso. Mérito agora como sinônimo do esforço no trabalho, das conquistas, para poder auxiliar aos outros, né? Depois nós temos aí, encerrando esse segundo tema, Clarencio lá em Nosso Lar. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a que tenhamos ajudado por nossa vez. É uma rede de simpatia, né, que nós vamos montando conforme o trabalho se organiza, né? Então eu conheço pessoas que podem me auxiliar a auxiliar, e eu conheço essas pessoas não num paradigma terreno, pessoas que indicam, né, pessoas que dão aval, pessoas que podem ser um peixe, né? Vai lá que eu indiquei, então você vai conseguir, mas pessoas que tenham capacidade de amor como eu. Eu vou criando laços de amizade. Imagina o dia que a gente puder receber assim, num círculo íntimo, né, um Bezerra de Menezes, um Bittencourt Sampaio, né, um Chico Xavier, os grandes luminares da humanidade, e interagir com eles de igual para igual. Quando que nós conseguiremos uma situação dessa? Quando a nossa capacidade de amor for da altura da capacidade do amor deles.
Ah, Saulo, então você está minimizando aquele papo todo de progresso intelectual e moral agora no amor. É isso. Não é isso? Toda a lei e os profetas se resumem em ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque, vê bem, o progresso intelectual, ele vem primeiro. Necessariamente, aquela conversa lá de colocar as forças da inteligência em ação, em movimento. Acontece. Não tem como reagir contra isso, né? Mesmo no crime, está acontecendo. Aí depois a pessoa desperta para a questão moral. Não, peraí, eu sou um espírito, eu sou uma individualidade, eu tenho um futuro que me pertence, eu preciso trabalhar por ele, e aí ela começa a entrever as questões morais. Quando ela começa nesse processo de enxergar o outro, ela já está treinando o amor. Já tem uma sementinha ali que começou a florescer, porque ela está entendendo a necessidade de apoiar o outro. Ela está passando a enxergar o outro como um objeto do seu serviço. Isso é amor. Então, no fundo, essa didática de progresso intelectual e progresso moral é só um caminho que o Espiritismo nos oferece para entender que a finalidade total é o amor. Então, quando eu amo esse amor que Jesus nos ensina, eu progrido, eu sou feliz, eu posso ajudar aos outros também. O ponto importante aqui é que isso não vai acontecer de uma hora para outra, isso requer trabalho, e a gente precisa se esforçar para que esse trabalho ele se dê, né, efetivamente. Então, existe inclusive um caso... o nosso amigo está lembrando ali de alguns casos em que, por exemplo, alguém ora pedindo a Maria, né, ou algum santo da igreja por ter uma fé católica. Realmente, né, determinados espíritos, eles não atuam diretamente na Terra, junto aos homens, pela ação grandiosa deles, né, em relação até ao planeta. Aquilo que Kardec fala sobre Jesus. Não é de todo impossível que o Cristo se comunique, mas é difícil que ele venha a se comunicar. Não é uma hierarquia, não é uma intermediação, mas existem prepostos do Cristo realizando trabalhos específicos. Então, por exemplo, tem um caso, são tantos casos na obra de André Luiz que a gente acaba confundindo os livros, né? Eu não vou arriscar de novo, eu não sei em que livro está esse caso, mas uma senhora muito fervorosa se ajoelha diante de um altar que ela tem em casa para fazer uma oração pela sua neta ou sobrinha que passava por um perigo qualquer. E aí a prece dela é tão forte, a prece dela rasga assim os céus e chega, ela faz a prece na direção de Santo Antônio, né, Antônio de Pádua. Então ela faz a prece e a prece chega no espírito de Antônio, né, sei lá, numa região hiper superior. Mas ele, pelas atuações imensas, né, imagina, que deve ter no mundo espiritual, não é quem vai intervir diretamente. Aí ele pede a Bezerra de Menezes que vá. Tá bom, né? Já deu certo, né? Pois é. E aí, mesmo que aquela criatura perceba aquela presença espiritual e tenha certeza de que é Santo Antônio, não tem nada de errado nisso, porque é alguém que está falando em nome de. Então, dificilmente, quando eu faço uma prece, Senhor Jesus, me dá uma ajuda aqui, Jesus vem em pessoa me dar uma ajuda aqui. Mas isso não significa que minha prece não chega a Jesus. Dá para chegar. Até porque ele é o governador do planeta, né? Então ele conhece as criaturas que ele governa. É muito interessante e esquisito também que a gente ache que Jesus está muito longe. Chega no Natal, por exemplo, coitado do Chico, né? Vivem colocando coisa na boca do Chico. Dizem que o Chico falou, mas não tem registro nenhum, ninguém confirma isso, que no Natal Jesus se aproxima mais da Terra e, por conta, né, da sua data natalícia, uma atmosfera diferente se instala no planeta. A atmosfera diferente que se instala é fato.
Contra fatos não há argumentos, né? Há uma sensibilidade maior, uma fraternidade, né? Uma abertura de consciência, de mente, né? A gente olha para os outros diferente, ajuda mais, as campanhas arrecadam melhor, né? Na época do Natal. Ok. Mas será que Jesus, o governador do planeta, ele fica distante o ano inteiro e por causa de uma data do seu aniversário, que nem foi em dezembro que ele nasceu, segundo os historiadores, ele vem ao planeta? Ora, Jesus governa o planeta e gerencia com o seu pensamento o tempo todo a Terra. Mas nós estamos mais receptivos naquele momento. Então o sol está lá brilhando. No dia que o verme olhou para o sol pela primeira vez, ele falou, caramba, que sol forte. Mas o sol estava lá queimando ele o tempo todo. Então nós estamos mais receptivos e olhamos para aquela luz com mais atenção, né? Então, assim, Jesus, ele está ouvindo as nossas preces, digamos assim, né? Agora, quem vai ser o objeto da intercessão de Jesus, não importa muito, né? Se for Bezerra, já está bom, né? Se vier um Emmanuel, se vier Cáritas, esses grandes espíritos que fazem trabalhos, né, junto às religiões, às instituições na Terra, eles estão fazendo em nome do Cristo, de modo até que não haveria nenhum problema que um espírito que trabalha do ladinho de Bezerra assine Bezerra, porque ele está representando o pensamento de Bezerra naquele momento ali. É uma organização que a gente não consegue imaginar, na verdade, né? Como que se dá essa organização no mundo espiritual para que a intercessão aconteça. Agora, em caso de dúvida, é melhor orar direto ao Pai. A gente aprendeu desde a Reforma Protestante que a gente pode se ligar a Deus. E a felicidade, ela se completa quando nós nos unimos uno com Deus. Então a gente pode orar a Deus. E aí o Pai, ouvindo a nossa súplica, percebendo a nossa necessidade, ele vai definir alguém, né, que vai naquele momento ali nos socorrer, nos dar um apoio. Eu estou entendendo a sua dúvida. Não são nem perguntas, né? São compartilhamentos, né, das nossas dificuldades de perceber. Também, né, compartilho da sua dificuldade. Ela está perguntando se o perdão, né, e a compreensão da lei vão nos auxiliar, né, no entendimento do amor, porque a gente chama de amor umas coisas que não são amor, né? Essa palavra é muito gasta na nossa boca. A gente chama, por exemplo, sexo de amor, né? A gente chama, por mais respeitável que seja, é transitório na vida do espírito. A gente chama apego de amor, né? Ah, não, eu prendo ele mesmo porque eu amo. Não, né? Não bota a culpa no amor, não. É qualquer outra coisa. É medo, é insegurança, é apego, né? É paixão, mas amor não é. Essa dificuldade de a gente enxergar o amor do Cristo. O que a gente já consegue entender é que não dá para ser plenamente feliz se eu não considerar o outro. Então, vamos chegar no perdão, né, que é a sua proposta. Mas todo mundo, para ser plenamente feliz, precisa do outro, né? Mesmo na Terra, estou feliz. Meus planos estão atendidos, minhas expectativas elas estão funcionando, estão dando certo, mas o outro que eu amo a beça está infeliz. A felicidade não dá uma baqueada? Pensa no amor de mãe, né? Meus planos se concretizaram, a vida dá tudo o que eu queria, mas meu filho não está tão feliz quanto eu gostaria de ver. Eu não fico tão bem. Então, essa é a primeira questão, né? Precisamos do outro, satisfeitos e com bem-estar, para que o nosso bem-estar se complete, né? Quando com o outro a nossa relação ainda é conflituosa, eu preciso muito que ele compreenda que eu errei e que ele me dê uma outra chance para que a gente conviva melhor. No campo do perdão, me parece que as coisas começam por aí. Poxa, Geraldo, não foi isso que eu quis dizer, você me perdoa, eu fico até com um pouco de vergonha, né, do Geraldo, nas próximas vezes que a gente vai se ver, porque não era aquilo que eu queria ter dito, mas eu disse, e agora não dá para voltar atrás. Com o tempo, né, pela compreensão, pela capacidade de perdão dele, eu volto a me sentir à vontade naquela presença ali. Mas com o tempo também, eu vou entendendo que não é a pessoa que eu ofendi exatamente que me perdoa. Sou eu mesmo e a lei de Deus. Porque se eu esperar também a compreensão do outro
para que eu me sinta perdoado, pode ser que eu fique estagnado. Porque se o Geraldo for boa praça, como ele é, né, todo mundo está vendo aí, ele vai me perdoar rápido, o convívio vai voltar. Agora, e se eu me arrependo, sinto aquela vergonha, mas o Geraldo resolve não falar mais comigo? Eu vou ficar 10 encarnações esperando que ele diga, eu te perdoo, para eu me perdoar? Percebe como é complexo? Então, eu ofendi a lei através do Geraldo. Quando eu me arrependo disso, passo a tratá-lo diferente, peço perdão, busco me redimir, me comporto de maneira diferente com ele e com todo mundo, eu resolvi o problema. Mesmo que o Geraldo tenha lá uma mágoa comigo, que agora é um problema que ele precisa resolver dentro dele. Então, o amor é a percepção do erro e o conserto, a reparação, como Kardec chamou lá. Agora, se essa reparação aos olhos do outro vai ser suficiente ou não, já não é mais exatamente um problema nosso. Agora, como enxergar o modo como esse amor se completa? Pensa, né? Jesus ama aos seus irmãos na totalidade. Isso significa que ele ama até quem Deus vai criar ainda. Então, o amor, ele não é exatamente, ele não está diretamente relacionado ao convívio. Para nós está. Se não conviver, a gente não fala que ama. Por mais que você já saia da sua casinha, né? Da sua caixa, da sua zona de conforto, para ir oferecer alguma coisa a alguém pelo trabalho da caridade material, ou pela caridade moral, isso ainda não é amor. Porque a gente não consegue fazer esse movimento com a mesma sensação, com o mesmo sentimento do que nós fazemos com o filho, que a gente vai velar lá a noite inteira durante aquela febre. Jesus ama o filho da gente, com quem ele nunca conviveu diretamente. Ele ama o moço que mora temporariamente na rua ali, que a gente não ama como ama nosso filho. Ele ama a gente, ele ama um princípio espiritual que Deus está criando hoje. Então é um sentimento de unidade, né, com o coletivo, de compreensão do outro, para além daquilo que o outro faça ou venha a fazer. É difícil avaliar isso porque a gente está a alguns anos-luz de distância dessa proposta, né? Mas o começo disso, para nós, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que eu quero para mim? Eu quero para mim respeito. Eu gosto, por exemplo, que mesmo quando eu estou errado, ninguém aponte o erro. A gente tem esse orgulho, não tem? Eu sei que estou errado, mas quando o outro fala, eu fico nervoso, fico irritado. Mas não é verdade? É verdade, eu não tinha que ter falado. Não é assim que a gente pensa? Então eu vou respeitar o outro. Vi o erro, ninguém me perguntou nada, por que eu vou falar? Porque eu sei que ele, como eu, se sente chateado quando o erro é apontado. Começando por aí, a gente vai entrar numa rota para descobrir o que seja amor um dia lá na frente, pois não. É uma boa colocação. A nossa irmã estava falando, né, que melhor do que perdoar é não precisar perdoar porque compreendeu o tempo do outro, né? É uma ótima colocação, mas que está ainda num outro nível depois desse primeiro treino que a gente está tentando fazer aqui, porque a gente, não sei se a senhora concorda, mas a gente, para compreender a falha do outro, né, e não se sentir ofendido com ela, eu já tenho que ter colocado o outro no mesmo nível que eu. Eu já não posso estar me sentindo superior ao outro, já não posso estar me sentindo especial em relação ao outro, então eu já amo ao outro como eu amo a mim. Isso aí. Ao contrário, né, ela está dizendo que ninguém está pronto, ao contrário das roupas, dos sapatos, né, das casas, dos carros, a gente não nasce pronto, né? As coisas nascem prontas e vão se desgastando ao longo do tempo até acabarem. A gente é o contrário, né? A gente é espírito. Então a gente nasce ignorante e vai se aprontando, né? É uma boa lembrança, né? A gente precisa criar métodos para no nosso dia a dia colocar em aplicação isso, porque senão fica uma teoria bonita que está aumentando o peso da nossa responsabilidade por sabermos disso tudo, mas que não tem feito diferença. Mas aí é muito pessoal, né? Como que vai fazer diferença para mim? O que eu posso planejar a partir de agora para fazer diferença para mim, né? E aí nós temos o último
tema desse nosso segundo seminário, encaminhando aí para o nosso encerramento. No tema 3, a gente vai falar, o trabalho continua. Né? O livrinho que deu origem a esse estudo aí, ele também é dividido em 3 partes. Né? Então, a terceira parte, que tem alguns capítulos, é essa parte, o trabalho continua. A gente tenta resumir aqui. Lá nos Mensageiros, olha, a noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Olha que profundo isso, né? A noção do dever bem cumprido, mesmo que todos permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Quando eu sei que eu fiz o certo. Pode ser que amanhã eu descubra que aquele certo não estava tão certo. Eu vou fazer um certo melhor. Graças a Deus, a cada dia, a gente vai entender melhor o certo. Mas hoje, o que eu tenho certeza de que é o melhor, eu fiz. O cumprimento do dever tranquiliza a consciência. Né? O dia fica leve e a noite fica possível, né? Sem pesadelos aí que vão nos perseguindo. Clarencio, lá em nosso lar, vai dizer assim: para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados... Não, eu voltei, né? Desculpa. Os objetivos aqui do nosso tema 3, então. Avaliar a variedade dos trabalhos que nos são ofertados no mundo espiritual e reconhecer a casa espírita como oficina bendita. A gente vai entrar no mundo espiritual, o trabalho continua por lá também, né? A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Ah, mas eu vou desencarnar e vou continuar trabalhando. Meu Deus, trabalhei a vida inteira, me aposentei, né? Achei que fosse descansar em paz, ir para o céu, na nuvenzinha, harpa, uva, anjo. Acabou isso tudo, né? A gente já entendeu que é trabalho, trabalho, trabalho. Mas é um trabalho, olha, que não cansa. Nada tem de penoso. Não tem fadiga. Não tem angústia da necessidade. Você não vai trabalhar para comer. Ah, se não trabalhar, não vai ter fluido para você beber no copinho. Não, vai ter. Todo mundo tem. Eu trabalho para a minha realização. Para a minha realização espiritual. É preciso treinar isso desde já. Também. Na casa espírita? Também. Mas fora dela. Será que no meu trabalho profissional, no meu trabalho doméstico, no meu suporte que eu dou na sociedade, sei lá onde eu vou, na vizinhança, eu tento fazer isso sem que seja por necessidade, sem que seja por obrigação, colocando sentimento já? Se eu consigo, ponto para mim no treino de como será o trabalho no mundo espiritual. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo que adquirir, encontram-se num repouso absoluto ou também têm ocupações? Lá no Livro dos Espíritos, né? Pergunta 562. Que queris que fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Então, mesmo os que chegaram no topo do progresso, aliás, principalmente esses, trabalham. Porque ficar parado seria, sim, o fim da picada, né? Seria castigo. Mas qual a natureza das suas ocupações? O que eles fazem, né? Qual o trabalho? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las a todo o universo e velar por sua execução. Um dia a gente chega lá, né? Não importa quando, mas vamos chegar lá. Receber ordens de Deus diretamente, transmitir para o universo e supervisionar se está sendo executada a ordem de Deus. Como está sendo executada? O que eu posso fazer para melhor auxiliar nessa execução? Então, todo mundo trabalha. Não tem trabalho mais importante e trabalho menos importante. Tem trabalho, missão, cumprimento dos desígnios de Deus. Desde o verme até o sol, a gente vai ter desígnios de Deus sendo cumpridos, com a diferença de que agora a gente está conscientemente procurando esse desígnio, trabalhando efetivamente. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham um papel útil no universo?
Os superiores, ok, a gente entende, eles estão lá recebendo ordens de Deus, mas e os inferiores? O que eles fazem? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como arquiteto? Olha que comparação interessante dos espíritos. Adianta ter só engenheiro? Só arquiteto? Se não tiver alguém que bota a mão na massa, e o arquiteto não sabe fazer o trabalho do pedreiro. Não sabe. Assim como o pedreiro também não faz o do arquiteto. Mas a união faz a força. Não é isso que diz o ditado popular? Quando cada um cumpre o seu papel e esses papéis estão integrados, então todos conseguem atingir um objetivo só, um objetivo de integração. Na 563, a ocupação dos espíritos, as ocupações, são incessantes? Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Olha só, eles vivem pelo pensamento. Então estão em atividade sempre porque não param de pensar e, portanto, de trabalhar. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Sua atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Então, a percepção de que eu sou útil à coletividade me torna uma criatura mais feliz. Gozo é felicidade, né? Alegria, felicidade promovem em mim a utilidade, né? Eu vou percebendo que sou útil conforme a felicidade vai tomando conta do meu coração, conforme eu vou vendo que eu estou tendo um papel na sociedade. Não é assim que a gente se comporta quando descobre, por exemplo, que aquilo que a gente faz é importante? Poxa lá, o que eu fiz foi importante, deu certo, o outro conseguiu, a partir do meu trabalho, desenvolver uma coisa. Gente, isso não é vaidade, não. Vaidade é eu achar que eu sou o rei da cocada, né? Que eu estou ali como principal, querer ser elogiado, né? Aplaudido. Reconhecimento é outra coisa. Eu reconheço conscientemente que aquilo que eu estou fazendo, mesmo que seja um trabalhinho pequenininho, tem uma utilidade. Que a partir daquilo que eu faço, outros conseguem fazer mais e melhor. Isso nos dá alegria. E isso não é nem vaidade, nem barganha. De modo puro, né? Eu estou entendendo que a minha posição no mundo está sendo útil. E eu pego isso como uma inspiração para me tornar ainda mais útil. E mais, e mais, e mais. Isso não tem fim, como nós vimos. Nosso Lar, capítulo 8. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou ociosidade. Ele descrevendo a colônia, né? Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, e estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, aquilo que a gente estava conversando, né? Quem é que vai interceder? A minha prece vai ser ouvida por quem? Tem lá selecionadores de preces, ó. Algum trabalhinho para a gente vai ter no mundo espiritual, né? Separar os pensamentos que estão chegando para ver para onde que a gente manda, né? Alguma coisa vai ter. Ouvir rogativas. A gente já ouve tanto no centro espírita, né? Organizar a turma de socorro dos habitantes do umbral. O que a gente mais faz, o espírita, no geral, é o religioso que mais mantém obras sociais no Brasil. Quem diz isso é o IBGE. São 2 dados interessantes, né? Do movimento espírita aí do último censo, que já está bem passado, aí, estamos esperando o próximo, mas é o religioso que mais lê e que mais mantém obras sociais. Então, a gente tem entendido, pelo menos institucionalmente, precisamos avaliar se pessoalmente também, a gente tem entendido que só saber não adianta. Tem que aplicar, tem que esticar a mão para o outro, tem que auxiliar, e isso é o nosso lar.
Então a gente vai vendo no finalzinho desse tema que a casa espírita é uma oficina bendita, em que a gente já vai treinando alguns serviços que no mundo espiritual a gente vai procurar, a gente vai poder continuar realizando. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixavam escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos de higiene e lancei meu trabalho com ardor. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. É a descrição do primeiro ato de trabalho de André Luiz no mundo espiritual, né? Se vocês estão lembrados, ele vai lá só para observar, para ver como é que é, mas com a sugestão da dona Laura. Se tiver oportunidade, faz. E aí a Narcisa estava lá, enfermeira da Câmara de Retificação, tentando dar conta do serviço, né? Isso daí é alguma coisa parecida como um vômito, né? Uma excreção que aqueles espíritos ali lançavam para fora no processo de tratamento, e ele vai lá. Ele que tinha sido médico, orgulhoso, vaidoso, agora percebe que qualquer trabalho é útil. Pega lá o balde, a vassoura, o rodo, o pano, não sei o que eles usam lá, mas os petrechos de higiene, e se lança a limpeza. E a gente aqui, com algumas dificuldades, não sei se acontece aqui em Valadares, aqui em Minas, mas lá as pessoas escolhem serviço. E quando escala uma turma para limpar os banheiros do centro, é um algazarra, o pessoal até faz troca, né? Ó, vem 3 dias para você lá, não sei aonde, para você limpar o banheiro na minha vez, porque ninguém quer o serviço, que parece mais pesado, né? Mas que aqui, ó, está sendo uma bênção para André. Nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo. Então, num serviço rudimentar, às vezes eu estou me disciplinando, estou focando o pensamento, estou conseguindo criar, né, uma adesão àqueles espíritos que completam a ambiência da casa, e a gente acha que é um serviço pequenininho, né? Não há serviço pequeno. Oi? Orgulho. O peso se dá, né, conforme o senhor está falando, pelo orgulho que eu enxergo aquela questão ali, né? Porque ela é absolutamente necessária. Então, se eu vejo que qualquer trabalho é necessário, eu não me importo com um trabalho que eu vou realizar. Eu pego qualquer um. Eu pego o que está precisando, né? Perfeitamente. Eu vou complementar, se vou comentar a sua fala. O Paulo está dizendo que muitas vezes há circunstâncias, sobretudo sociais, né, nas instituições humanas, né? Em que parece que aquela posição de treino da humildade, como é o caso do André ali agora, é imposto, né, por uma convenção, por uma falsa superioridade, por uma hierarquia, a gente acaba se rebelando. Eu estou contigo no sentido da revolta, porque, como Santo Agostinho fala no Evangelho, a terra é lugar de rebeldes, né? Então a gente se revolta. Agora, a gente precisa considerar do ponto de vista da meta a alcançar Jesus o tempo todo, né? E aí eu lembro, sempre que o assunto é humildade, eu lembro de uma passagem, concordo contigo por viver a mesma coisa, né? Também me rebelo, mas aquilo que você falou, a arte de transformar a injustiça no aprendizado me parece ser o principal argumento de Jesus, porque, não sei se vocês se lembram, isso está lá para o capítulo 24, 25 de Mateus, no finalzinho já do Evangelho de Mateus, porque Jesus vai ser crucificado já já. Ele é preso, os soldados o alcançam, passou aquele momento lá do beijo de Judas, e ele é levado ao pátio da casa do sumo sacerdote, para um diálogo inicial, depois ele seria enviado para Pilatos, né? E tudo se consumaria. E aí o sumo sacerdote o interroga, num tribunal improvisado, que não existia à época, né, como o poder judiciário organizado hoje na maior parte dos países. Ele se coloca na posição de juiz e pergunta se ele realmente tinha cometido o crime que estavam dizendo.
O crime que Jesus, o principal, né, estava sendo acusado era de se dizer rei. Não é isso? No alto da cruz escreveram, inclusive, rei, né? Henri. Ele pergunta, tu és o rei dos judeus? Uma acusação injusta. Ele nunca disse que foi rei. Ele tinha acabado de dizer que é o caminho, a verdade e a vida para o reino dos céus. Que o reino dele não é deste mundo. Então, assim, qualquer um de nós, né, o Paulo, pela sua colocação, eu pela minha confissão, e a maioria de nós, se defenderia, naturalmente. Não, peraí, meu camarada, eu acabei de dizer ali que meu reino não é deste mundo. Vocês estão confundindo a história. Porque qual era a ameaça que Jesus oferecia? Se o rei a que ele se referia era o rei do ponto de vista político, social, Roma estava com o pé atrás. Que história é essa? Eu domino o mundo inteiro, inclusive a Judéia. Se era rei do ponto de vista espiritual, religioso, o Sinédrio tinha um problema, porque um profetinha qualquer de Nazaré estava querendo ser maior do que a lei de Moisés, do que os sacerdotes do templo. Tu és o rei dos judeus? Jesus fica calado. Diferente da gente, quando alguém nos constrange numa posição assim. Jesus fica calado. Aí repetem a pergunta. Tu és o rei dos judeus? Jesus fica calado. 2 vezes a mesma pergunta, assim, na lata, como nós dizemos, ele fica em silêncio, harmonizado. Na 3ª vez que lhe perguntam, ele responde. Mas ele responde a pior coisa que ele podia falar. O que ele responde é o motivo da sua crucificação, mesmo sendo injusta a acusação. Porque ele fala, tu dizes, sou rei. O que ele faz com essa resposta? Ele não fala, eu sou o rei. Ele deixa o outro pensar dele o que o outro quiser pensar dele. Você diz que eu sou o rei. Se você diz, você faz o que você quiser disso. Ele não está dizendo isso, mas é como se dissesse assim. E aí ele manda para Pilatos, Pilatos lava as mãos, é trocado por Barrabás, é crucificado e morto. E eu não vou ser morto porque me colocaram numa posição para me constranger. Eu posso fazer disso um treino para a humildade. Fácil? Não. Eu consigo? Não. Quem consegue? Levanta a mão não, para a gente não passar vergonha junto aqui, não precisa. Não conseguimos ainda. Agora, o fato de não conseguirmos não justifica não tentarmos. O fato de não conseguirmos não justifica dizermos que é impossível. O fato de o outro estar cometendo um crime não invalida o nosso treinamento de humildade. André está num caso perfeito, porque foi espontâneo, foi um serviço ao outro, ninguém constrangeu, mas e se tivesse isso acontecendo na terra, com um chefe injusto, dando no nosso lombo, moralmente, é claro, né? Não estou falando de violência física, eu posso fazer disso um treinamento para a humildade e deixar a violência do outro com o outro. Quando, na maior parte das vezes, nós nos rebelamos, nós estamos, na verdade, entrando na faixa da violência do outro. Difícil demais, né? Uma coisa muito complicada, mas guia e modelo, se nós acreditamos, se a gente está aqui em uníssono, que Jesus é guia e modelo, a gente vai ter que começar a tentar, mesmo quando o outro está sendo injusto, né? Ou aparentemente injusto conosco. Os vendilhões do templo, né? Mas repara no Evangelho que nunca quando a sua pessoa é violentada. Nunca. Quando ele é o violentado, ele se cala. Quando algo para o coletivo está em risco, como, por exemplo, o desrespeito àquele ambiente, àquele lugar, ele é enérgico. É difícil isso, né? Mas é a proposta até do Denis, no livrinho dele, ser duro com as ideias, mas amável com as pessoas, né? É uma equação ainda complicada para a gente mesmo. Aqui a gente mais ou menos conversou. Aqui, ó, para a gente conversar um pouquinho e terminar essa canseira que eu dei em vocês, nós temos uma colocação de Aniceto, ainda no livro Mensageiros. Todo aquele que opere
e coopere, de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Todo aquele que opere e coopere, de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Olha que grandioso isso. Quando nós trabalhamos, então, nós podemos aguardar o melhor. E isso não é barganha, isso não é peixe, isso não é quem indica, isso é lei. Não é uma promessa, né, de amizade, ou seja, um privilégio para um, que é o meu amigo, e o outro não tem, é lei. O que é a lei, então? Que todo aquele que opere e coopere, voltado para Deus, vai aguardar o melhor. É como se dissesse que a intenção é o que vale. Que a maneira como nós nos comportamos vai ser sempre consequência de uma intenção. Então, que não adianta estudar o que está do lado de fora, se nós não pudermos estudar o que vai dentro de nós. E a maneira como nós nos comportamos, ela vai ser cada vez melhor, cada vez mais aprumada com a lei de Deus, conforme nossas intenções estiverem também cada vez mais de acordo com a felicidade que a lei de Deus nos promove e nos confere. Eu quero usar 2 minutinhos, que eu acho que é o que eu tenho, para agradecer profundamente aí a AME, né? Amanhã nós temos um último momento mais breve e com outro objetivo, mas agradecer muito a AME, na pessoa dos seus dirigentes, agradecer ao Movimento Espírita de Valadares, aqui representado por várias casas espíritas, aqueles que tiveram aqui, que nem espíritas são, né, porque tivemos notícias assim, o que significa que a gente está num ambiente ecumênico e com abertura de pensamento, porque saber que o estudo espírita, né, na codificação de Allan Kardec, nos clássicos como Leon Denis, em obras essenciais como a de André Luiz, tem movimentado recursos, as pessoas, as instituições, já é uma alegria muito grande. Mas poder participar disso, né, da forma intensa como nós temos participado aí, tão intensa que tem umas carinhas aí de Saulo nunca mais, pelo amor de Deus, acabou. Mais feliz ainda, apesar do ponto negativo, né? É mais feliz ainda porque significa que a gente vai fazendo laços, né? Que a gente vai aprendendo aí a fraternidade. Não significa concordância sempre. Certamente quem esteve aqui todos os dias, assistiu todas as palestras e pôde estar aqui nos seminários, com certeza vai discordar de uma coisa, de outra, de uma maneira de enxergar aqui e ali. Isso é muito bom, porque a doutrina espírita não tem palavra final, né? Não tem uma hierarquia sacerdotal que fala a verdade e o erro, o problema é a solução. A gente é que vai, né, construindo isso na autonomia espiritual. Oi. Olha, sabe que é uma tentação, né? Porque quem está no Rio sempre pensa nisso, né? Mas os laços espíritas lá também são bem intensos e os compromissos. Mas muito obrigado, então, pelo convite, pelo carinho e até amanhã para quem for de amanhã. Obrigado.